Olá, gente boa! Eu me chamo Rafael Bittencourt, quero compartilhar com você uma mensagem que vai abençoar a sua vida, vai impactar a sua vida. E Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa em sua época ou antes dele. Jesus falou de modo tangível, aterrorizante sobre o inferno. Ele deu detalhes que ninguém em sua época ou antes dele deu, porque tinha a clareza do caráter do Pai. Só quem tinha a plena convicção do caráter do Pai e de que a sua vingança chegaria, sabe muito bem que no caráter do Pai há um indicativo que ele iria corrigir todas as coisas. Embora Jesus tenha falado mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa, ele falou isso para evidenciar o amor e a misericórdia do Pai. Jesus anunciou, evidenciou, advertiu sobre o inferno. E o mais interessante é que Jesus sabia, cria e, portanto, alertava as pessoas da existência do mesmo. A outra coisa impressionante que Jesus falou que abalou o mundo é que as falas de Jesus ensinavam, traziam um novo norte sobre honra, sobre orgulho, sobre humildade. Jesus, a exemplo disso, se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. Vocês não encontram na história nenhum Deus que se ajoelhou em estado de humilhação para honrar aqueles que deveriam ser os seus súditos e seus adoradores. Ora, Jesus diz, inclusive em Lucas capítulo 4, em João capítulo 4, perdão, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele diz: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vejam, em toda a história da humanidade e até hoje, as pessoas procuram um Deus, uma conexão espiritual. As pessoas procuram uma conexão com uma divindade. As pessoas buscam a Deus. Às vezes do modo certo e muitas vezes do modo errado. Por superstições, por medo, por apego a um objeto, por não entender o que é fé, apegam-se a uma coisa feita por mãos humanas, por não entenderem de fato o que é fé. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, João registrou isso no capítulo 4 do seu evangelho, que o Deus, o Pai, só procura um tipo de pessoa. E isso é único na história. Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores. E quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que olharam para o Deus que se ajoelhou e, a partir daí, entendem que a grandeza do mundo espiritual é você ter a grandeza também na terra de se humilhar, de se diminuir, para que então a glória dele se revele. É por isso que João Batista disse: necessário é que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de abaixar e desatar as sandálias sujas dos seus pés. Ele é muito grande. Mesmo esse Deus sendo tão grande, ele evidenciou o que é humildade. Ele nasceu de modo simples, deu exemplos simples, escolheu gente simples, morreu de modo escandalosamente humilhante para que ninguém mais pudesse sofrer a maior de todas as humilhações, que é estarmos eternamente longe do Pai, longe de Deus. Terceiro, Jesus promovia esperança através do desconforto. E eu acho esse tópico aqui eu gostei demais. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Jesus promovia esperança através do desconforto. Em Jesus, nós passamos a entender que não existe evangelho sem confrontação. Não existe riqueza sem uma força incontrolável no interior para compartilhar com o necessitado. E que seu coração nunca poderia estar apegado em ter, mas em ser. Jesus confrontou o jovem rico,
Jesus confrontou os religiosos ricos. Jesus confrontou o status quo de sua época. Jesus ensinava sobre respeitar e incluir as mulheres, não nas escadas do templo, não nas arenas de discussão, não nas tribunas dos intelectuais, mas escrevendo no chão, mas pedindo água em um poço ao meio-dia, perdoando pecados e agradecendo pelo perfume derramado, como João capítulo 12, no jantar em Betânia, ele diz para aquela mulher que derramou o perfume e quebrou o vaso: onde for pregado sobre este evangelho, falarão do que você fez. Jesus, sim, promovia inclusão. Mas sabe uma coisa interessante? Você vai entender que inclusão é essa. Ninguém acreditou mais no ser humano que Jesus. Ninguém em toda a história acreditou mais no ser humano do que o próprio Senhor Jesus. Mas ele não media as palavras para corrigir esse ser humano que ele acreditou mais do que qualquer outro. Lembra do que ele disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Tu que me tentas fazer tropeçar, que me serve de pedra de tropeço. Mas a prova mais poderosa de que Jesus promovia a esperança através do desconforto é que ele começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, e termina na cruz do Calvário dizendo: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Está consumado. Eu paguei por eles. Perceba, a primeira pregação de Jesus é arrependei-vos. É arrependimento. Não existe arrependimento sem confrontação da realidade, do estado de pecado, de distanciamento, de conduta equivocada. Arrepender é mudar de rota. Como que alguém muda de rota se não é confrontado para enxergar que está no caminho errado? Ele começa com desconforto e termina com esperança. O Evangelho é esse desconforto no início, mas é a glória no final. É por isso que a Bíblia nos diz, no profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim é do jeito que sonhamos, mas no começo tem muito desconforto. Felizes são aqueles que aceitam a confrontação do Evangelho, a unção derramada através da pregação da palavra genuína, do Evangelho genuíno, esmiuçando a pedra do nosso coração. Então, essa pedra aqui dentro, ou essa pedra aqui, se quebra. A partir daí entendemos que sem as misericórdias dele, não somos nada. Então enxergamos a esperança no futuro. Olha agora que interessante. Jesus foi o líder que acreditou em fracassados e reeditou histórias encerradas. Ele ressuscitou mortos, ele absolveu pessoas em plena sentença de morte, ele libertou endemoniados, e é só você pode continuar essa lista. E mesmo quando o rejeitaram, ele disse, João capítulo 1, versículo 11, eu vim para os meus, este rebanho. Mas os meus me rejeitaram. Agora entra eu e você. Mas todos aqueles que creem em meu nome, eu lhes darei o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus nos tornou co-herdeiros nele. Nós não éramos povo, mas fomos enxertados na videira. Para vocês que conhecem as Escrituras, eu deixo um mistério aqui agora. Jesus foi a arca e nós somos a casinha de Obed-Edom, desprezado no meio do caminho. Fica para vocês esse mistério. Quinto e penúltimo. Jesus mandou amar os inimigos e fazer o bem ao que nos persegue. Isso daqui mexeu com a cabeça de filósofos, intelectuais, judeus, Anás, Caifás, toda a estrutura de poder político-religiosa daquela época. Olha como isso é tremendo. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem. Jesus sabia muito bem, sempre, as pessoas que trazem rancor por alguma dor, uma humilhação, uma injustiça que sofreram ou estão sofrendo. Essas pessoas
com o passar do tempo, estão aprisionadas e não conseguem ter um futuro glorioso, porque estão presas na dor. Jesus olha para os judeus, para os religiosos e diz: se vocês não aprenderem a amar os inimigos, e se vocês não aprenderem a orar por eles, que estão perseguindo vocês, vocês nunca conhecerão de fato o amor de Deus, o reino de Deus. Olha que coisa tão absurda que Jesus está fazendo. Jesus está mexendo, fazendo uma metanoia, meio que furando a cabeça dos caras e chacoalhando o cérebro religioso, tudo que eles aprenderam do olho por olho, dente por dente, que ele fala assim: ore pelos romanos, amem os romanos. Imagina para os religiosos daquela época que acreditavam que um Machia iria surgir e este Machia iria, ungido, esse Cristo, iria pegar em espada, iria libertar Israel da opressão, iria construir um reino poderoso em Israel que seria refletido em todo o mundo. E a lei de Deus seria imposta para a humanidade. Veja, o judeu que está sendo oprimido por impostos, por humilhação, por vergonha, por morte, por dor e tudo que você possa citar aqui, Jesus fala para eles: enquanto vocês não entenderem que o foco não deve ser mais a dor que causaram, a dor que vocês estão vivendo, e sim o amor que guia vocês a partir de agora, nunca entenderão o que de fato eu vim fazer aqui. E Jesus, então, dá uma fala, solta então essa frase, nunca foi conhecida na história: ame os seus inimigos, ore por quem persegue vocês. Jesus estava mexendo profundamente na estrutura religiosa e na cabeça de todas as pessoas daquela sociedade. Agora, a última coisa tão interessante: Jesus nos deu uma convicção clara de que há um lar eterno sendo preparado e que em breve ele vai voltar para nos levar a esse lar eterno. João, escrevendo o Apocalipse, ele diz que viu a nova Jerusalém que descia do céu. João viu o que está sendo preparado. João viu a nova cidade, em que não haverá mais morte, dor, choro, lamentação, não vai haver mais separação entre nós e o nosso Deus. Seremos um com Ele para sempre. Eu espero que você entenda realmente a grandeza que é o Evangelho de Cristo e como Ele pode mudar a sua vida. Talvez em algum momento a palavra pode confrontar você, mas entenda, se não te confrontar, você nunca recebe a esperança. E a esperança é o que nos guia em dias difíceis. Muitas pessoas trazem tanto rancor, tanta dor e são guiadas por tanto medo que nunca desfrutam da esperança mesmo em tempos difíceis. Se a sua esperança for Cristo, se Ele for realmente o prêmio de toda a sua luta, você não vai mais se abalar. Você não vai mais ficar negociando o seu próprio futuro por causa de uma dor que fizeram a você agora. Você perdoa. É o conselho que eu te dou. Você foca no que está sendo preparado na eternidade. Que Deus te abençoe. Se essas palavras te ajudaram e fortaleceram a sua fé, eu peço a você que compartilhe essa mensagem com mais alguém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.